havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar chamado italiano. Noutras versões tem romano. Só para às vezes não. O versículo 2 diz assim: esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuadamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar, e ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta. E, sentindo fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo o tipo de quadrúpedes, animais que rastejavam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Agora, se não te importas, Samuel, a partir só do 24. Do 24 ao 29. Um dia depois entrou em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem. E, conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. É 29, exato. Portanto, tendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandaste-me chamar? E agora, do 34 ao 48. E, tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. E enviou a palavra aos israelitas, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia e depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhos de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse.
não a todo o povo, mas às minhas testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que, por Deus, Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre Ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Obrigado. Vamos só orar. Oh Pai, te pedimos novamente, Senhor, que de facto possas vir sobre cada um, Senhor, vir, Pai, abrir os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para que a Tua palavra possa ser entendida por cada um, Senhor. Possa ser entendida e possa ser transformadora, Senhor. Que ela possa, de facto, mudar as nossas atitudes, os nossos seres, Senhor, para que possamos ser cada vez mais para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. E então é isto, esta história que é um pouco longa, mas e foi cortando um pouco para não ser tão enfadonha, digamos assim, porque a gente acaba por vezes perder aqui um bocadinho o fio, por às vezes ser uma leitura tão comprida, mas ela é uma história muito interessante, porque temos aqui duas personagens, Pedro e Cornélio, de mundos completamente diferentes, digamos assim. E nós sabemos que o mundo em que nós vivemos separa. Vamos dizer assim, separa pela língua, pela cultura, pela idade, às vezes por ideias, pelos bens materiais, tanta coisa que poderíamos agora aqui de facto chamar, não é? Até às vezes pelo passado de cada um, não é? Podemos também assim, ou simplesmente por serem diferentes de nós separamos, vamos dizer assim. E as barreiras que estão de fora não são as mais difíceis, digamos assim. Não são aquelas que... Calma, senhora, a espreitar. De facto, não são as mais difíceis, mas são aquelas que estão dentro de nós. São essas as mais difíceis. E muitas das vezes, sem darmos conta delas, são elas que muitas vezes segregam mais ainda. Porque pensamos, isto de facto... eventualmente nunca vai aceitar Jesus, não vai aceitar nada que seja de Deus, isto talvez até nem seja para ele, para aquele, para aquele outro e tal, por aí fora. E portanto, as barreiras, muitas das vezes, vamos tendo, e as mais segregadoras são aquelas que estão dentro de nós, não é? Mas Deus não vê assim. Deus vê completamente diferente, porque onde nós traçamos limites, quer exteriores, quer interiores, Deus abre caminhos. E esta história é, de facto, prova disso, como acabamos de ler. Porque é uma história onde Deus quebra fronteiras antigas. Não vamos falar um pouco desta história no passado, senão estaríamos aqui muito tempo, mas aqui, digamos que, barreiras que se construíram ao longo de tantos e tantos anos, não é? Mas Deus, de facto, não olha para estas barreiras antigas, ou estas fronteiras antigas, porque Ele, de facto, Deus quer, efetivamente, que possamos olhar para o seu coração, possamos ver que é um coração aberto, um coração acolhedor, um coração que não faz exceção de pessoas. Este é o nosso Deus. E vimos então aqui esta história, duas pessoas completamente diferentes, em que tínhamos Cornélio, digamos que é a primeira pessoa que aparece aqui logo em Atos 1 e 2,
Cornélio era um romano, aqui nesta versão diz que era um italiano, disse obrigado, Samuel, não é? Portanto, era um estrangeiro que estava ali naquela região e, portanto, ele era considerado impuro pela tradição judaica. Era considerado impuro, só. Enquanto que Pedro era um judeu, era um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus e, portanto, ele estava habituado à religião judaica, não é? Que era uma religião cheia de regras e separações que ainda hoje vai havendo, de certa forma, dentro do judaísmo. Se quisermos saber um pouco mais, facilmente encontramos essas regras em vários sítios. Mas, de facto, esta história não é um episódio histórico, de facto. Ela é uma chamada à igreja de todos e a esta, podemos dizer, esta pequena comunidade, não é? Para que possamos viver com o mesmo espírito, com este espírito que vimos, de acolher sem medo, de amar sem filtros, de abrir portas sem critérios humanos. É isto. É isto que este capítulo 10 nos traz. E por isso eu gostava de caminhar convosco com calma, porque acho que temos algum tempo aqui sobre alguns versículos e abrimos aqui o nosso coração para que efetivamente Deus possa falar nesta manhã connosco. Porque verdadeiramente Deus vê o coração de cada um e não olha para a aparência. Esta é uma verdade. E Cornélio, como falei há pouco, era tudo aquilo que um judeu praticante tentava evitar. Porque, sendo ele um gentio, um impuro, um ímpio, podemos aqui rotulá-lo ainda mais, era um romano, como vimos, era também uma pessoa de autoridade opressora. Era isso que ele representava, não é? E, portanto, como o versículo 2, deixe por Samuel, se fizeres favor, nos diz, e ele era o quê? 2. Era um homem piedoso, temente a Deus. Ainda diz mais, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuadamente orava a Deus. Ele de facto não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Mas vivia com o coração voltado para Deus, como diz a palavra. E a sua fé era sincera. Porque ele orava, como diz a palavra, continuadamente. Podemos dizer que talvez ele tivesse aqui uma fé incompleta, porque não conhecia a Jesus. Mas Deus respondeu à sua fé. E não respondeu com desprezo, como eventualmente o homem poderia ter respondido, mas sim com toda a atenção, com todo o amor. E ao mesmo tempo, Pedro, de facto, era um homem de fé profunda, ainda que ele tivesse negado a Jesus 3 vezes antes de ele ir para a cruz, mas depois da ressurreição ele deleitou-se nos pés do Senhor, não é? E tornou-se o verdadeiro discípulo de Jesus. Portanto, era um homem de fé profunda, mas ainda tinha barreiras dentro dele. Tinha barreiras dentro dele. Eventualmente, fruto da sua criação, da sua religião judaica que o tinha de facto formatado, eventualmente, não é? Mas depois no versículo 15, se quiseres pôr, Samuel, nós vemos que Deus dá-lhe uma visão. Deus dá-lhe aqui uma visão com animais considerados impuros e diz-lhe por 3 vezes, depois se quiseres pôr mais à frente, não faz mal, como quiseres pôr, diz: levanta-te, mata e come. E Pedro de facto recusa e Deus responde-lhe novamente: não chames impuro ao que Deus purificou. Não é? Diz 3 vezes. E logo o objeto foi recolhido ao céu. É de facto aqui uma visão estranha aqui à primeira vista, mas é carregada de sentimento e de sentido total, em que Deus está a preparar Pedro para ver aquilo que Deus estava a ver. Isto muitas vezes faz-nos pensar
que quantas vezes nós também olhamos para determinadas pessoas com os nossos filtros. Nós temos os nossos filtros. E em vez disso, não olhamos com os olhos de Deus. Nós temos filtros, fruto da nossa criação, fruto da sociedade também em que vivemos, porque de certa forma também nos marca e também nos molda. E também julgamos muitas vezes determinadas pessoas não estarem prontos para aceitar a Deus. E é isto, quem somos nós? Quem somos nós? Mas de facto Deus vê o que nós não vemos. Deus vê pessoas que irão aceitar Jesus e que ela própria acha que eventualmente nunca poderá isso acontecer, mas Deus já vê isso. Deus vê aquilo que nós não vemos e muito mais à frente do que nós imaginamos, não é? E Cornélio parecia estar fora. Parecia estar fora. Mas Deus já o estava a chamar para dentro. Deus já o estava a chamar. E vemos isso logo nos inícios do capítulo. E é isso. Isto é um alerta para cada um de nós. Para que de facto não excluamos ninguém com base nas nossas ideias ou nos nossos sentimentos. Porque Deus já pode estar, efetivamente, a preparar alguém para que nós possamos ser portador dessa boa nova. Porque é isso que devemos ser. Nós que acreditamos em Deus, em Jesus, possamos ser nós portadores dessa boa nova. E para que essa semente possamos levar, possa ficar a fazer, não é? Ali morada onde deve ficar e possa germinar, possa ser o Senhor a fazê-la germinar, não é? Com o método que Ele entende que deve ser. Mas depois desta visão que Pedro teve, Pedro é convidado para ir até à casa de Cornélio, não é isso que o texto nos diz. E reparem que isto é um passo enorme, culturalmente falando, para Pedro, porque, como eu disse no início, Cornélio era o quê? Era um gentio, era um não-judeu, era um ímpio. E isto, de facto, era ir à casa de alguém que era visto desta forma, era algo impuro, não é? É por isso que depois o texto nos fala desta forma. Era algo impuro, mas Pedro é tocado pela mensagem de Deus. E Pedro vai. E ao entrar, ele diz, este é o versículo 28, se não se puderes pôr, ele diz isto. Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem deve chamar profano ou impuro. É isto, é esta a visão. E lhe dá depois esta certeza que a ninguém deve chamar de profano ou impuro. E Pedro está aqui a aprender, não é? Talvez pela primeira vez, de forma tão clara, que o Evangelho não é só para o seu povo. Ele percebe isto. Porque aquilo que se tinha percebido até então é que o Evangelho, Jesus, o Espírito Santo, que tinha descido sobre eles, tinha sido apenas e só para o povo judeu. Aquele povo, não é? Mas agora ele percebe que o Evangelho é para todos. O Evangelho é universal. E ele então está a descobrir que Deus não quer uma igreja, não é, que estava ali a nascer, a crescer, mas não queria uma igreja fechada para aquele grupo, mas sim uma igreja, como podemos chamar, de portas escancaradas, para toda a gente. Okay? Para toda a gente. E reparemos que no texto diz-nos que Cornélio tinha reunido toda a sua casa e todos os seus amigos para ouvir aquilo que Pedro tinha para dizer. Ele estava sedento, Cornélio. Reparem, a avidez dele, conhecer a palavra, de saber mais. Ele esperava, de facto, isso, algo de Deus, não é? E Pedro, de facto, ao atravessar a porta daquela casa, ele atravessa também barreiras que ele tinha. Barreira do medo,
da tradição, ou da sua tradição e do seu preconceito. Ele consegue avançar, não é? Parem que há aqui, por isso eu acho esta história muito interessante. Enquanto que Cornélio, de facto, ele absorve tudo aquilo que Pedro lhe diz e lhe dá, vamos dizer assim, não é? Que ele estava sedento disso e Deus proporciona através de Pedro, permitindo que ele quebre estas barreiras, não é? Que o limitavam, certamente, não é? E portanto, não lhe permitia que outros pudessem, efetivamente, usufruir desta verdade, usufruir do verdadeiro Evangelho, como nós hoje podemos ter, não é? Parem que nós temos livre acesso à palavra do Senhor, ao Evangelho, não é? Vamos tendo vários locais onde o Evangelho é pregado verdadeiramente, onde Jesus é proclamado como o Salvador, não é? E olhando agora um pouco para nós, porque importa também fazermos aqui uma autoavaliação, vamos dizer assim, não é? E nós? Que barreiras de facto ainda temos que atravessar? Será que temos ainda barreiras? Não temos barreiras? Ou se as temos, de que forma temos que as atravessar? Será que há pessoas que mantemos aqui alguma distância por causa de algumas ideias antigas que temos sobre elas? Será que há grupos que excluímos, mesmo até de forma subtil, porque entendemos não nos dirigir, ou temos às vezes uma atitude menos correta, ou até não dirigimos um determinado convite porque entendemos que se calhar não é digno disso, ou algo assim do género. Isto não é para ti, interiormente, isto é só para uma nata de... Será que temos estas barreiras? Será que sim? E acho que, se as temos, acho que é importante, em momento oportuno, que entendemos, fazermos aqui um exame de consciência. Pedimos ao Senhor, há uma barreira que eu tenho que derrubar, há uma mágoa antiga, sei lá, tanta coisa, há um orgulho espiritual, tanta coisa. Possamos de facto nos dirigirmos ao Senhor e pedirmos, clamarmos ao Senhor, de facto, se possa ser quebrado nas nossas vidas e possamos perceber que qualquer pessoa que não conheça o Evangelho precisa de saber o verdadeiro Evangelho, a verdadeira verdade. E tem sido este o motivo que nos tem movido de estarmos aqui, para que de facto possamos proclamar esta verdade, que Jesus é o nosso Salvador e nós precisamos dele. Precisamos dele. Reparem que eu agora, trazendo aqui um bocadinho daquilo que se tem ouvido ultimamente, o Papa tem dado uma tónica muito grande, dizendo que Jesus é o único Salvador. Fico feliz por isso, para que de facto as pessoas possam olhar para esta verdade e possam se derramar perante esta verdade, que é fundamental nas nossas vidas. Sem Jesus, nós temos morte espiritual. Sem Jesus, nós temos morte espiritual. E nós precisamos, o mundo precisa. Temos visto um mundo a fugir por tantas e tantas coisas. E nós precisamos nos recentrar e olhar para aquilo que é fundamental. Aceitar Jesus nas nossas vidas. E, continuando a nossa história aqui de Pedro e Cornélio, vimos, se puderes passar para o 44, se não se fizeres favor, vemos aqui que Pedro começa de facto a pregar. Começa a falar de Jesus, não é? Isto aqui o 44, ok, está bem, ok, é um anterior, mas deixa estar, não há problema. Começa a falar de Jesus, começa a falar de facto das coisas que Jesus fez, da sua morte, da sua ressurreição, do seu perdão, da importância do arrependimento, e de repente acontece isso, que está no versículo 44. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo começou
a pairar sobre aqueles que eram não judeus. Vamos dizer apenas só assim, não judeus. Porque nós vimos nos capítulos iniciais de Atos que o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de pessoas que eram judeus, que estavam ali a orar no cenáculo, e portanto tinha descido sobre eles. E houve aquelas manifestações todas. Agora estava a descer sobre os não judeus. Prova suficiente para dizer o Senhor: eu estive com o povo, agora estou com outro grupo, não judeus, que também é um povo. Que também é um povo. É isto que está a dizer com este versículo. Reparem que não houve aqui qualquer apelo, não houve qualquer, quase, podemos dizer, imposição de mãos ou algo assim do género. O Espírito veio antes que a Igreja aprovasse, antes que qualquer cerimónia fosse feita. Deus agiu, ponto final. Deus age. Deus age, conforme entende. Deus age. Agora, em qualquer momento, assim como Ele entende. Ele é soberano. Ele é soberano. E Pedro e os crentes que estavam lá, efetivamente, com ele, ficaram admirados, sem dúvida, porque, como eu disse, é a primeira vez que o Espírito Santo descia sobre os gentios. E, portanto, ele fica, se puderes passar para o 47, se não fizeres favor, Pedro fica maravilhado e diz isto: será que alguém lhes pode recusar a água para que sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Não é? E, de facto, este momento muda tudo. Porque deixa claro que o Evangelho é absolutamente, verdadeiramente universal. Não é o sangue, não é a cultura, não é o histórico religioso que define efetivamente quem pertence à Igreja, à APCOD. Mas sim é a fé em Jesus. É a fé em Jesus e a presença do Espírito Santo. E isto é tão importante para nós hoje, tão importante. Porque nós não estamos aqui a criar um clube qualquer, mas estamos aqui a formar um corpo de pessoas diferentes, com histórias diferentes, com formas de ver diferentes, sem dúvida, distintas, mas unidas pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Amém? E se de facto Deus aceita se Deus aceita esta diversidade, quem somos nós para escolher? Quem somos nós para escolher? Quem sou eu para escolher? Se o Espírito Santo desce sobre alguém e o preenche, quem sou eu para fechar essa porta a alguém? Quem sou eu? E de facto esta parte da história que nós acabamos de ler é um convite à confiança. Porque Deus sabe o que está a fazer. Deus sabe sempre o que está a fazer. A Igreja, de facto, ou um grupo, uma pequena comunidade, um corpo formado por Ele, precisa apenas de acompanhar o que o Espírito Santo tem para fazer. É isso que precisamos, não é? Esta história de Pedro e Cornélio, que eu gosto tanto, sempre gostei muito, porque ela é mais do que um relato do passado, daquilo que se passou, é algo muito atual. É para mim uma janela do coração de Deus. É um coração de Deus que procura sempre. É um coração que aproxima, porque Ele quer-nos perto dele e que nos acolhe de braços abertos. É este o coração de Deus. É feito desta forma. E Pedro, de facto, como vimos, ele achava que conhecia os limites da fé. Naturalmente. Era aquilo que ele conhecia. E Cornélio também achava que estava de fora, coitado, por se sentir um não-judeu, porque ele sabia disso, não é? Mas Deus juntou os dois. Improváveis. Os
Que era um era judeu, outro era não judeu. Para o não judeu era gentio, era impuro, era ímpio, era tudo por aí fora. Deus juntou-os. E naquele encontro não houve só a vida transformada de Cornélio, mas sim toda a sua casa foi transformada. Como diz ali, os seus amigos que foram ouvir aquela palavra. E aquela igreja que se estava expandindo passou a respirar mais fundo, de forma diferente, a abrir mais espaço, a amar mais longe. É isso, amar mais longe. É isso que precisamos de fazer. Amar mais longe. Este grupo e outros grupos que de facto têm Jesus como seu Salvador, como Senhor das suas vidas, precisam de amar mais longe. Precisamos de amar aqueles que não conhecem Jesus. E precisamos de dizer que de facto só Jesus. Só Jesus. De facto, como disse, nós não somos aqui muitos. E também não temos tantos recursos humanos, não é? Mas, como eu costumo dizer, Deus não precisou de multidões para começar uma revolução. Ele começou aquela revolução naquele cenáculo com poucos, não é? Mas Ele precisa, e sabem o que é que Ele precisa? Corações disponíveis, que digam sim, Senhor. Eu estou aqui para levar a tua verdade, a verdade que tu queres que seja levada aos homens que não te conhecem. É isso que Ele precisa. Precisa de pessoas dispostas a sair de si mesmas e escutar, acolher, caminhar ao lado de quem o Senhor está a chamar. Porque o Senhor está a chamar. O Senhor está a chamar. E a questão é, estamos nós dispostos a ser esse tipo de comunidade? Estamos nós dispostos a despojar-nos das nossas vidas, entre aspas, se posso dizer assim, e ir, caminhar, e ouvir, e escutar como o Senhor quer que nós façamos? Será que temos coragem para deixar muitas vezes cair os muros que nós temos à nossa volta que nos impedem de ir? Ou mesmo até aqueles que nós achamos que não temos, até temos, e que nos limitam, como Pedro estava limitado, mas aquela visão abriu completamente. E reparem o que é que aconteceu. Cornélio e aquela casa, os seus amigos, receberam Jesus verdadeiramente, conheceram a verdade absoluta. Será que estamos atentos a esses Cornélios da nossa vida? Porque eles estão por aí. Eles estão por aí. Talvez pessoas que nunca tenham entrado num espaço destes ou num templo onde de facto a verdade do Senhor é proclamada, mas até já começaram em silêncio a orar. Será que estamos preparados para dizer sim como Pedro disse? Pedro disse sim, vou. Pedro teve ousadia. Pedro era conhecido por o discípulo mais corajoso que Jesus tinha, não é? Foi aquele quando Jesus ia sendo levado pelos romanos, corta uma orelha, não é? Portanto, Pedro era impetuoso, Pedro era assim, Pedro de facto era corajoso. Mas, além da sua coragem, respondeu sim, podia ter respondido, não, Senhor, não dá. Isto, os meus muros, os meus limites não permitem, mas eu disse sim. De facto, possamos dizer sim àquilo que o Senhor nos sussurra aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Porque Deus continua a escrever esta história. Esta história não acaba. Porque Ele ama-nos demais para acabar. E sabem que Ele quer escrevê-la connosco. Ele quer nos usar para que de facto essa história possa continuar.
Ele só pede